Olá, tudo bem? Vamos continuar, nós estamos aqui fazendo o resumo do livro Ensinando o Trivium e hoje nós vamos concluir o capítulo 8. E o capítulo 8, ele fala sobre os princípios para você selecionar que tipo de literatura você vai usar no ensino com os seus filhos, quais os critérios que você precisa levar em consideração. E aqui nessa parte que nós vamos falar hoje para encerrar o capítulo 8, ele fala sobre duas coisas importantes. A primeira é que a grande vantagem do ensino domiciliar é que não há um padrão tamanho único, que todo mundo tem que se encaixar. Você vai adaptar para a realidade da sua família e para a realidade do seu filho. Por que ele fala isso? Porque ele fala que existem literaturas que são oferecidas que não deveriam ser, são impróprias. Então é você como pai e mãe que tem que avaliar e aderir ou não. E ele fala sobre alguns critérios. Ele fala assim, primeiro, crianças muito pequenas, elas podem ficar confusas com algumas literaturas impróprias. Então, cuidado, não exponha seu filho a uma literatura que possa deixar ele confuso, principalmente sobre algum princípio, algum conceito, alguma orientação. Segundo, a criança, ela pode se tornar insensível à imoralidade. Ele fala muito sobre isso, porque principalmente muitas literaturas são muito imorais, trazem muitos conceitos imorais. E se você expõe o seu filho indiscriminadamente a esse tipo de conteúdo, ela pode sim se tornar insensível à imoralidade. E isso é muito ruim, porque a Bíblia, e nós como cristãos, nós temos que ter um alto nível de moralidade. E a Bíblia ensina assim. Eu sei que essa fala não cabe nos nossos dias, né? A moralidade tem sido atacada constantemente. Nós temos vivido uma geração onde parece que é uma luta mesmo para acabar com a moralidade, mas a Bíblia é um livro que ensina sobre a moralidade e um alto padrão de moralidade. Então, cuidado, seu filho pode ficar insensível em relação à imoralidade, dependendo do material que você expõe. Terceiro, a criança ela pode não conseguir distinguir entre o sagrado e o comum. Então, se você não tiver um certo critério, o seu filho ele pode ficar dividido no sentido assim, tá, mas será que essa literatura aqui, ela é sagrada ou ela é uma literatura comum? Ela serve para o propósito do reino ou não? Então, precisa ficar claro qual é o objetivo daquela literatura naquele contexto que você oferece para o seu filho. Daí ele tem um tópico que ele fala assim, ó, quais as intenções do autor ao escrever a literatura e como elas são mostradas. Quando você for selecionar uma literatura, observa isso. Qual a intenção do autor? E baseado nisso, você vai conseguir decidir se vai optar ou não por essa literatura. Então ele fala sobre alguns tópicos, por exemplo, qual a visão de mundo que esse autor tem? Ele é um autor ateu? Ele é um autor pagão? Ele é um autor criacionista? Ele é um autor imoral, promíscuo? Claro que não que você vai queimar tudo, como a gente falou no vídeo passado. Você vai queimar indiscriminadamente tudo da literatura. Não, mas aquilo que não pode ser aproveitado, você vai queimar. Aquilo que, embora seja pagão, embora seja imoral, que possa ser aproveitado, você vai usar. Então, fazer essa breve pesquisa sobre a intenção do autor, a visão de mundo do autor, os princípios do autor, isso te ajuda a saber como lidar com aquela literatura, ok? E aí essa pergunta aqui que é crucial, que ele sempre faz. Como o Senhor, né, o Senhor, usa essa literatura para servir a si mesmo? Como nós poderemos usar essa literatura para servir ao reino? Ele faz sempre essa análise, eu acho isso muito bonito, porque a visão é essa. Eu preciso criar os meus filhos para a glória de Deus. Então, por mais que seja uma literatura profana, eu consigo usar isso para o reino, nem que seja para dizer como não fazer, consigo. Então, tudo bem, eu vou usar. Então, essa é a visão. Aí, no final do capítulo, ele sempre faz uma sessão de perguntas e respostas, como se fosse possíveis perguntas que alguém faria, e ele já dá ali algumas respostas. Então, ele coloca aqui, ó. Por exemplo, Moisés e grandes outros homens da Bíblia, eles não aprenderam com os pagãos? Então, como ele está falando aqui sobre os cuidados com a literatura pagã, alguém poderia dizer, tá, mas Moisés, e o outro exemplo bem clássico é Daniel,
eles não aprenderam com os pagãos? Então ele vai responder. Ele fala assim, as exceções não fazem a regra. Sim, Moisés aprendeu, né, a literatura pagã e Daniel também, mas isso foi uma exceção, isso não é uma regra. E aí ele vai explicar, olha que interessante, ele falou assim, Moisés ele passou 40 anos aprendendo a literatura pagã no Egito, ele foi programado pelo Egito. Mas depois ele teve que passar mais 40 anos sendo desprogramado lá no deserto por Deus, na companhia do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Deus em Midian. E depois desses 40 anos no deserto, ele ficou mais 40 anos sendo reprogramado em Israel no deserto. Então olha que visão interessante, né, da gente aplicar. Talvez a gente fale, mas fulano de tal teve uma ótima instrução e é uma instrução pagã. Tá, mas para ele ser usado por Deus ou para que aquele ensino sirva a causa, né, de Cristo, ele vai ter que ser desprogramado para usar aquilo a favor de Deus. Então ele dá um exemplo que eu achei perfeito de Moisés, né? Que, Moisés sim, ele ficou 40 anos sendo programado pela literatura egípcia, mas ele ficou 80 sendo desprogramado, 40 anos no deserto com Jetro e mais 40 anos no deserto com o povo de Israel, ok? Daí depois ele dá o outro exemplo que são de Daniel e dos seus 3 amigos, né? Ananias, Misael e Azarias, que depois é Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele conta que sim, eles receberam instrução pagã, porque eles foram treinados para trabalhar na corte. Mas ele diz assim, esses jovens, sem nenhum defeito de boa aparência, esse aqui é o texto bíblico, né? Instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, foram competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinar a cultura e a língua dos caldeus. Ou seja, eles foram instruídos pela literatura da Babilônia, mas primeiro eles perceberam que eles tinham instrução de Deus. Aqui não fala que é de Deus, eles não reconheceram que era de Deus, mas quando a gente lê o texto, a gente entende por que eles escolheram eles, por que eles escolheram os 3, porque perceberam neles uma formação excelente. E é isso que o texto quer dizer. Quando nós instruímos os nossos filhos, nós temos que ter em mente esse padrão excelente, esse padrão de excelência. E por quê? Porque por mais que eles venham ser influenciados ou expostos a essa literatura pagã, aquilo que nós ensinamos na base educacional vai ser mais forte, vai se sobrepor a toda a influência pagã que eles vierem a ter. E isso aqui, pessoal, remonta lá no começo do livro, quando eles começam a defender por que a educação domiciliar é tão importante, por quê? Não que você não possa mandar o seu filho para a escola para enxurrada de conceitos evolucionistas, ateus. O problema é o momento. Seu filho não está pronto. Ele fala, tem uma parte lá no começo do livro que ele fala sobre o sal, que você precisa primeiro salgar o seu filho para ele temperar o mundo. Então o seu filho, ele não nasce pronto, ele não nasce salgado, ele não nasce pronto para ser luz, para ser sal. Você precisa fazer isso. Então quando você investe essa escala de acontecimentos, o prejuízo é muito grande, que é o que está acontecendo. Nós não preparamos os nossos filhos, nós deixamos que o mundo o salgue, e o mundo não vai salgar, porque não tem essa visão de reino, né? De criar os nossos filhos e educar os nossos filhos para a glória de Deus. Então, isso é muito importante. E aqui ele fala isso. A literatura pagã pode ser usada? Pode, mas você tem que saber o momento de usar. E você tem que avaliar se o seu filho está pronto para usar aquilo por uma causa maior. Esse é o fator decisivo, ok? Bom, aí ele vai continuar argumentando, né, sobre Daniel, por que Daniel foi tão sublime? Ele não aprendeu o que ele aprendeu na Babilônia, ele aprendeu em casa. Por ele ser um jovem sábio, temente a Deus, ele foi usado na Babilônia, ele teve destaque na Babilônia. Então isso, nós precisamos usar isso. Como que eu quero que o meu filho lá fora brilhe, se destaque, se eu não estou preparando ele, se eu não estou dando essa base que ele precisa, que é a educação domiciliar, feita com excelência. Então ele vai fazer mais uma vez essa comparação. Deixa eu tentar ser
bem objetiva pra gente encerrar essa parte, porque tem tanta coisa importante aqui. Tentando resumir, ele vai falar assim: nós não estamos aqui querendo dar como que ele diz assim, querendo dar bater o martelo na causa do que é certo e que é errado. Por quê? Porque às vezes uma literatura que eu vou avaliar que é útil, você vai avaliar que não é. E você, como pai, mãe, você é que tem que ter essa visão, você tem que ter essa autonomia e esse direcionamento de Deus sobre o que usar. Então ele vai falar muito isso. Nós temos que ter essa sensibilidade sobre o que escolher e colocar. Uma coisa que ele fala muito importante é que quando nós simplesmente deixamos de não selecionar, mas deixamos de fazer o bem, quando você deixa de fazer o bem, você já está fazendo o mal. Então ele vai falar assim: não basta não fazer o mal, basta não fazer o bem. Então quando você não faz o bem, você já está fazendo o mal. Isso no sentido de selecionar, de jogar fora aquilo que não presta. Como ele disse no vídeo passado, de queimar aquilo que você não deve usar. Então às vezes você não faz nada de ruim, mas você não está fazendo certo, você já está fazendo aquilo que é mal. Tem uma citação aqui muito importante que eu quero ler, porque ela é bem contemporânea, sobre manipulação. Ele cita que George Santayana parece afirmar que as pessoas que não aprendem as lições necessárias do passado estão mais propensas a repeti-las. Por que ele está dizendo isso? Porque ele está falando muito sobre esse contexto de literatura antiga, né? Que a gente precisa ler a literatura antiga para construir uma base para o futuro. Então a gente precisa conhecer o passado para apontar para o futuro. A gente falou isso nos vídeos passados. Só que ele fala assim: nós precisamos saber o que pegar, né? Dessas lições do passado. E ele fala, George Orwell, que é um autor que está bem alto também, muito famoso, algumas obras que estão sendo bem citadas, ele fala assim, ó: George Orwell parece dizer que quem controla o presente é capaz de manipular o registro do passado para fazê-lo apoiar a sua filosofia e controlará o modo que as pessoas perceberem o mundo e o modo de agirem no futuro. Então, o que ele está citando aqui? Um pensamento de George Orwell, que ele fala assim, ó, na verdade, as pessoas, elas têm a capacidade de controlar o presente e manipular a literatura do passado. Claro, gente, isso a longo prazo. Então, a gente vê muito debate, né, que o que a gente tem é tudo muito manipulado. Descobrimento do Brasil, das Américas, das Índias, tudo isso é muito manipulado, mas isso acontece a longo prazo, não é em questão, né, de uma geração. Mas sim, isso pode acontecer. Então, ele está falando isso, olha, cuidado, porque às vezes aquilo que você acha que é uma literatura excelente, que vai trazer um conhecimento sublime para o seu filho, é uma literatura manipulada, é uma literatura falha, é uma literatura sem procedência e que só está sendo usada para manipular o presente e conduzir as pessoas para uma forma de pensar no futuro. E, gente, sim, os poderosos, os donos do mundo, como dizem, os senhores do mundo, eles têm esse poder. E a gente não pode ser ingênuo em relação a isso. Deixa eu ver o que mais aqui que eu posso compartilhar. Marco tanta coisa, mas... bom, vamos concluir então com como decidir. Você precisa ter critérios. Vamos chamar esses critérios de princípios. Para você decidir, então, como escolher a literatura que você vai usar. Ele cita aqui alguns pontos que são esses princípios. Primeiro, o uso na nova aliança. Você precisa conseguir usar essa literatura na nova aliança. Qual é a nova aliança? É o reino de Cristo. É a pregação do evangelho. É a salvação da humanidade. Ok? Então, tem como fazer isso? Tem. Essa literatura, ela pode ser usada. Segundo ponto, uso prático. Por mais que seja uma literatura pagã, tem como usar isso no dia a dia? Tem como fazer uma boa aplicabilidade? Tem. Então, beleza. Não tem. Joga fora, queima. Uso apologético, eu acho que é uma das maiores ferramentas que ele vai falar. Por quê? É uma literatura pagã, é uma literatura profana. Mas você pode usar para defender o evangelho? Sim. O exemplo mesmo que eu dei. Você pode usar isso mostrando para o seu filho o que não fazer.
Claro, na idade certa, mas você pode usar. Então, é válido, você pode sim usar essa literatura, mostrando para o seu filho o que não fazer. É um uso apologético. Quarto, uso educacional. Você pode usar isso na educação do seu filho. Ele usa aqui uma linguagem sobre os despojos, né? Você saquear um reino inimigo e pegar os despojos. E é um contexto de guerra, mas no sentido de que você pode ir lá, naquela literatura que é pagã, profana, e derrotar ela, mas pegar as riquezas. Ou seja, se ela tiver algo, você pode pegar. Só uma observação que ele faz que eu acho muito importante. Ele fala assim: cuidado, porque você às vezes vai mexer a água, ele usa essa expressão, do poço de lama, e você vai revirar aquela lama lá do fundo, tentando achar alguma coisa, e você só vai se sujar. Outra coisa que ele fala sobre você pisar em um lugar sujo, procurar por pérolas, você vai se machucar, vai se cortar. Então, às vezes, o prejuízo é maior do que o benefício. E aí ele fala: lembre-se, algumas coisas da cultura pagã podem ser úteis, talvez muito úteis, mas nada na cultura pagã é absolutamente necessária. Nada. Ou seja, tá, eu posso usar? Posso. Mas no frigir dos ovos, você não precisa daquilo. Não é necessário aquilo. Então, na dúvida, jogue fora. Ah, não sei se vale a pena, essa literatura tá me deixando em dúvida. Jogue fora. Não use. Esse critério é bem pontual. Depois, ele vai passar para essa conclusão e ele fala assim: olha que coisa linda, eu quero encerrar com essa frase porque ela é muito forte. Se perdessem todas as outras literaturas, poderíamos ainda assim reconstruir a mais excelente civilização, apenas com os fundamentos da palavra de Deus. Então, ele conclui nesse clima. Por mais que uma literatura pareça ser linda, útil, necessária, ela não é mais importante do que a Bíblia. Então, na dúvida, não use. Bateu aquela insegurança, não passou nos critérios, não use. Por quê? Porque por mais que você não tivesse nada para educar o seu filho, apenas com a Bíblia você conseguiria reconstruir toda uma civilização. E o grande caos hoje é justamente o abandono, né, da Bíblia. Bom, é isso. Eu achei muito bonito, né, essa visão, né, de mundo que esses autores têm. Eles são muito tementes a Deus. Eles realmente têm uma visão de que o ensino tem que ser baseado na palavra. Você não pode desalienar a palavra. É claro que você não vai ficar ensinando matemática com a Bíblia, mas usar tudo, né, que aponte para o Criador. E isso faz uma diferença, gente, assim, enorme a longo e médio prazo. Então, que Deus nos ajude, que o Senhor nos abençoe nesse desafio, né, que é a educação domiciliar com os nossos filhos. É isso, Deus abençoe vocês e até o próximo. Nós começamos no capítulo 9. Beijo, Deus abençoe.